Bem-vindo à sua 22ª aula de assistente administrativo. Você utilizará o melhor método de ensino. Considerações sobre a teoria clássica. Primeiros estudos essenciais desenvolvidos por Taylor. Organização racional do trabalho. Obsessão pelo comando. Tendo como ótica a visão da empresa a partir da gerência administrativa, Fayol focou seus estudos na unidade do comando, autoridade e na responsabilidade. Em função disso, é visto como obcecado pelo comando. A empresa como sistema fechado. A partir do momento em que o planejamento é definido como sendo a pedra angular da gestão empresarial, é difícil imaginar que a organização seja vista como uma parte isolada do ambiente. Manipulação dos trabalhadores. A administração científica fora taxada de tendenciosa, desenvolvendo princípios que buscavam explorar os trabalhadores. Funções gerenciais versus princípios científicos. A teoria da administração científica estudava a empresa privilegiando as tarefas de produção, enquanto a teoria clássica da administração a estudava privilegiando a estrutura da organização. Ambas as teorias buscavam alcançar o mesmo objetivo, maior produtividade do trabalho e a busca da eficiência nas organizações. Se a administração científica se caracterizava pela ênfase na tarefa realizada pelo operário, a teoria clássica se caracterizava pela ênfase na estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. A consequência destas teorias foi uma redução no custo dos bens manufaturados. Aquilo que fora um luxo acessível apenas aos ricos, como automóveis ou aparelhos domésticos, tornou-se disponível para as massas. Mais importante foi o fato que a teoria tornou possível o aumento dos salários, ao mesmo tempo em que reduzia o custo total dos produtos. Você já escutou falar em Taylorismo? Puxa, preste atenção, porque muitas de suas teorias são utilizadas dentro das empresas. Taylorismo ou administração científica é um modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro estadunidense Frederick Winslow Taylor, 1856-1915, que é considerado o pai da administração científica. Existem diversas teorias, mas neste curso nós falaremos apenas destes dois grandes homens. Vamos ver então o que é Taylorismo. Primeiros estudos essenciais desenvolvidos por Taylor. Em relação ao desenvolvimento de pessoal e seus resultados, acreditava que oferecendo instruções sistemáticas e adequadas aos trabalhadores, ou seja, treinando-os, haveria a possibilidade de fazê-los produzir mais e com melhor qualidade. Em relação ao planejamento, à atuação dos processos, achava que todo e qualquer trabalho necessita preliminarmente de um estudo para que seja determinada uma metodologia própria, visando sempre o seu máximo desenvolvimento. Em relação à produtividade e à participação dos recursos humanos, estabelecida a coparticipação entre o capital e o trabalho, cujo resultado refletirá em menores custos, salários mais elevados e, principalmente, em aumentos de níveis de produtividade. Em relação ao autocontrole das atividades desenvolvidas e às normas procedimentais, introduziu o controle com o objetivo de que o trabalho seja executado de acordo com uma sequência e um tempo pré-programado, de modo a não haver desperdício operacional. Inseriu também a supervisão funcional, estabelecendo que todas as fases de um trabalho devem ser acompanhadas, de modo a verificar se as operações estão sendo desenvolvidas em conformidade com as instruções programadas. Finalmente, apontou que estas instruções programadas devem, sistematicamente, ser transmitidas a todos os empregados. Metodologia do estudo. Taylor iniciou seu estudo observando o trabalho dos operários. Sua teoria seguiu um caminho de baixo para cima e das partes para o todo, dando ênfase na tarefa. Para ele, a administração tinha que ser tratada como ciência.
Desta forma, ele buscava ter um maior rendimento do serviço do operário da época, o qual era desqualificado e tratado com desleixo pelas empresas. Não havia, na época, interesse em qualificar o trabalhador diante de um enorme e supostamente inesgotável exército industrial de reserva. O estudo de tempos e movimentos mostrou que um exército industrial desqualificado significava baixa produtividade e lucros decrescentes, forçando as empresas a contratarem mais operários. Organização racional do trabalho, análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. Objetivava a isenção de movimentos inúteis para que o operário executasse de forma mais simples e rápida a sua função, estabelecendo um tempo médio. Estudo da fadiga humana. A fadiga predispõe o trabalhador à diminuição da produtividade e perda de qualidade, a acidentes, doenças e aumento da rotatividade de pessoal. Divisão do trabalho e especialização do operário. Desenho de cargos e tarefas. Desenhar cargos é especificar o conteúdo de tarefas de uma função, como executar e as relações com os demais cargos existentes. Incentivos salariais e prêmios por produtividade. Condições de trabalho. O conforto do operário e o ambiente físico ganham valor, não porque as pessoas merecessem, mas porque são essenciais para o ganho de produtividade. Padronização. Aplicação de métodos científicos para obter a uniformidade e reduzir os custos. Supervisão funcional. Os operários são supervisionados por supervisores especializados e não por uma autoridade centralizada. Homem econômico. O homem é motivável por recompensas salariais, econômicas e materiais. A empresa era vista como um sistema fechado, isto é, os indivíduos não recebiam influências externas. O sistema fechado é mecânico, previsível e determinístico. Porém, a empresa é um sistema que movimenta-se conforme as condições internas e externas, portanto, um sistema aberto e dialético. Princípios da administração científica. Taylor pretendia definir princípios científicos para a administração das empresas. Tinha por objetivo resolver os problemas que resultavam das relações entre os operários. Como consequência, modificava-se as relações humanas dentro da empresa. O bom operário não discutia as ordens, nem as instruções, fazia o que lhe mandavam fazer. A gerência planeja e o operário apenas executa as ordens e tarefas que lhe são determinadas. Exercícios de fixação.